Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos finalizando a série de videoaulas sobre os termos da oração e trago em específico o adjunto adverbial. Eu fiz questão de fazer uma videoaula dedicada somente a este termo, porque ele apresenta vários efeitos de sentido e alguns pequenos detalhes que muitas vezes fazem toda a diferença na hora de você resolver um exercício na tua prova do concurso, do vestibular, enfim, certo? Para você que ainda não acompanhou as videoaulas anteriores, estão todas aqui no canal, ok? Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva, que nós temos constantemente conteúdo fresquinho para você, quer seja em formato das videoaulas, quer seja nos vídeos, né? Algumas dicas mais rápidas para você, ok? Vamos lá, então. Bom, para iniciarmos a aula de hoje, eu trouxe a revisão, né? Vou retomar rapidamente com vocês quais são os complementos verbais da oração. Nós temos o objeto direto, né? O objeto indireto, esses dois termos já foram explicados aqui em uma videoaula anterior e está aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards para você que ainda não viu, tá imperdível, uma videoaula com resolução de exercícios e bem detalhada, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser só uma pequena revisão. E o adjunto adverbial, ok? Os complementos verbais, deixa eu pegar minha canetinha aqui para iniciarmos então. Os complementos do objeto direto e indireto são chamados de complementos verbais, termos integrantes à oração. E o adjunto adverbial é chamado de termo acessório. Já já vocês vão entender o motivo dessa distinção da classificação entre termos integrantes e termo acessório, né? O adjunto, então, ele é um termo acessório, certo? Bom, vamos lá então. Recordando, vou apresentar a vocês algumas orações. Ganhamos o jogo, preciso de um emprego, um presente, a criança recebeu-o no dia de seu aniversário. Tratando então de complementos verbais, nós vamos direto ao verbo, ganhamos. Ganhamos o quê? O jogo. Então, o jogo é o meu complemento verbal direto, é o meu objeto direto, porque ele complementa o sentido de um verbo transitivo, ou seja, um verbo que necessita ser complementado, né? De forma direta, ou seja, sem preposição. É aquele termo, né? O objeto direto, é o complemento verbal, em que nós fazemos a pergunta o que para o verbo. O que nós ganhamos? O jogo, certo? Então, só retomando aí esse conceito. Se você quiser mais detalhes, tem aí o vídeo, a videoaula específica sobre esse complemento verbal, ok? Segundo exemplo, preciso de um emprego. O verbo é preciso. Preciso, se eu parar em preciso, parece que falta algo, né? Então, esse verbo, ele é transitivo, ele precisa de um complemento. E esse complemento vem por meio de uma preposição, que é o de aqui no caso, tá? Então, esse de um emprego é o complemento do verbo preciso de forma indireta. Então, ele é meu objeto indireto, ou seja, o complemento de um verbo por meio de uma preposição. E o verbo que precisa desse complemento com preposição, ele é o verbo transitivo indireto, certo? Terceiro exemplo, o presente a criança recebeu-o no dia de seu aniversário. Então, o verbo recebeu, não é? Recebeu o quê? O presente. Veja, o complemento eu joguei lá para frente, certo? É o complemento do verbo receber aqui, ele é um complemento sem preposição. Ele é um objeto direto, tá? Só que ele
por questões estilísticas, né, muitas vezes em poemas, em músicas, o autor, para realmente dar ênfase que quem recebeu este presente foi a criança, eu posso repetir esse objeto direto utilizando um pronome oblíquo, que no caso é o. Então, nesse caso, nessa oração, eu tenho o que nós chamamos de objeto direto pleonástico. Pleonástico por quê? Porque remete aquele vício de linguagem do pleonasmo, que é a repetição, pleonástico, né? Que é a repetição de ideias, desnecessária de ideias. Então, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Mas no caso aqui, o objeto direto pleonástico, ele vem como uma questão estilística, para eu dar ênfase que realmente foi essa criança que recebeu o presente. Isso geralmente ocorre nos textos literários, em músicas, ok? Bom, amo a Deus e dei um presente à minha mãe. Então, amo é o verbo, né? Quem ama, ama algo ou alguém. Então, no caso, o verbo amar, ele é verbo transitivo direto, tá? Ele não necessita de uma preposição para ser complementado. Porém, muitas vezes ocorre isso também por questões estilísticas, para ressaltar uma ideia, né, um efeito de sentido, um significado. O autor, geralmente isso ocorre em textos poéticos, em música, como eu já disse, com o objeto direto pleonástico. O autor, ele coloca uma preposição, né, para poder chamar a atenção. Então, no caso aqui, esse a Deus é objeto direto, porque o verbo amar é verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. Quem ama, ama algo ou alguém, tá? E o a aqui, ele veio para criar um efeito estilístico, vamos assim dizer. Então, esse a Deus é o que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Ou seja, essa preposição não precisaria aparecer aí, aparece por questões estilísticas. Canetinha hoje, preposicionado. Ok? Tá? E o último exemplo aí para revisar complementos verbais integrantes da oração, né? Dei um presente à minha mãe. Então, o verbo é dei. Deu o quê? Um presente. Então, esse é o primeiro complemento do verbo dar, sem o uso de uma preposição. Objeto direto. A quem? A minha mãe. Esse é o segundo complemento do verbo dar com uma preposição. Então, uma oração que tem objeto direto e indireto. E este verbo é verbo transitivo, precisa de complemento, de forma direta, sem preposição, e indireta, com preposição, ok? Bom, importante. Repare que nos exemplos anteriores, os verbos são transitivos diretos ou indiretos, né? Ou seja, eles necessitam de um complemento para ter sentido. Guarda isso aí, tá, pessoal? Agora, nós vamos observar outras orações. Os visitantes retornaram, é a primeira. Os visitantes retornaram no sábado, segunda, terceira. Os visitantes retornaram rapidamente e quarta. Os visitantes retornaram por causa da chuva. Se nós olharmos essa primeira oração, né, os visitantes retornaram, se eu parasse por aqui, o sentido dela estava completo. Eu não preciso colocar um complemento para ter sentido. Então, vejam que aqui a gente tem o que nós chamamos de verbos intransitivos. São aqueles que não precisam de complemento. Mas eu posso, se eu quiser,
colocar um complemento para esses verbos intransitivos, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Retornaram no sábado, retornaram rapidamente e retornaram por causa da chuva. Logo, quando eu complemento um verbo intransitivo, ou seja, aquele que não precisa de complemento, mas eu quero colocar uma informação a mais, eu tenho os adjuntos adverbiais. Então, por exemplo, aqui, ó, no sábado, retornaram no sábado. Retornaram quando? Vejam. Eu fiz a perguntinha quando para este verbo que não precisaria desse complemento, mas eu quis acrescentar quando, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho o adjunto, certo? Adverbial, ou canetinha, adjunto, adverbial de tempo, certo? Quando eu faço a perguntinha quando para um verbo intransitivo, ou seja, que não precisa desse complemento, eu geralmente vou encontrar o adjunto adverbial de tempo, certo? Na 3, retornaram como? A forma como eles retornaram. Rapidamente. Então, o rapidamente é o adjunto adverbial de modo, tá? Adjunto adverbial de modo, certo? Adverbial, de modo. Geralmente faço a pergunta como ao verbo para achar esse tipo de adjunto. E no 4, os visitantes retornaram por quê? Por causa da chuva. Então, pergunta por quê ao verbo, né? Retornaram por quê? Devido à chuva ou por causa da chuva, enfim. Então, esse por causa da chuva, certo? É o meu adjunto adverbial de causa. Não vou escrever tudo aqui. É a causa, o motivo deles terem retornado. Certo, pessoal? Então, reparem que, comparando as orações que eu apresentei a vocês para fazer a revisão, e comparando essas agora, lá nós tínhamos verbos que precisavam de complemento para ter sentido. Por exemplo, o verbo preciso, né? Então, são verbos transitivos. Então, quando a gente tem verbos transitivos que precisam de complemento, geralmente os complementos desses verbos são os objetos. OD, se não tiver preposição, desculpa, ou objeto indireto, OI, se tiver preposição. Agora, se eu tiver um verbo intransitivo, é aquele que não precisa, de complemento, se ficou feio. E mesmo assim, eu quiser colocar para dar uma circunstância a mais, para mostrar uma circunstância, para dar um sentido a mais a essa oração, eu tenho o meu adjunto, né, adverbial. Certo, pessoal? Ok? Guarde bem isso. Bom, então, adjunto adverbial, como o próprio nome diz, é um termo que tem valor adverbial, ou seja, modifica o sentido de um verbo. Eu não disse só que os visitantes retornaram, mas eu disse quando eles retornaram, no sábado, ou por que eles retornaram, por causa da chuva, e assim por diante, né? Tá? Atribuindo aí uma circunstância, então circunstância de tempo, de modo, e aí é que tá, há N circunstâncias, e eu vou trazer na videoaula de hoje as principais, as que costumam cair mais nas provas, tá, pessoal? Importante, ele tem valor acessório, por quê?
pois não é indispensável para a compreensão da oração. Ou seja, eu posso tirar aquela parte, por exemplo, do no sábado e dizer só os visitantes retornaram. Então, é por isso que o adjunto adverbial é um termo acessório, porque ele não precisava aparecer ali. É como um acessório, um brinco, uma bolsa, a gente não precisava utilizar, mas utiliza, tá? É a mesma coisa, tá? Eu não precisava colocar aquele complemento de tempo, de modo, para o verbo retornaram, mas eu quis colocar. Então, por isso é o termo acessório. Diferentemente lá dos objetos diretos e indiretos, eu preciso colocar, faz parte, por isso termos integrantes. Ok? Vamos lá. Voltando aos exemplos anteriores, a gente observa ainda que os adjuntos adverbiais podem ser, eu trouxe 3 exemplos. Os visitantes retornaram no sábado. No sábado, se nós formos fazer a classificação morfológica, nós temos uma locução, porque nós temos 2 palavras, né? Adverbial, com o valor de um advérbio, ou seja, para modificar o sentido do verbo. Então, aqui a gente tem que o adjunto adverbial, morfologicamente, pode ser uma locução adverbial, tá? Isso é importante, ok? Eles podem ser também, né, os adjuntos adverbiais, morfologicamente um advérbio. Ai, professor, então quando eu vou saber como classificar? O exercício vai te dar. Sintaticamente, né, é adjunto adverbial. Morfologicamente, o rapidamente no caso, seria o advérbio. Tá? Pensando lá nas classes de palavras, certo? Advérbio. E os adjuntos adverbiais também podem ter o valor de uma oração adverbial. Ok? Porque aqui a gente tem o verbo, ó, quando o passeio acabou. Então, aqui a gente tem uma oração. Então, um adjunto adverbial também pode ser uma oração, que a gente diz subordinada, que está ligada a outra. Isso, no futuro, farei vídeos sobre esses tipos de oração, tá, pessoal? Adverbial. Ok? Não se esqueçam disso, certo? Agora eu vou para a parte, né, caminhando aí para a parte final aí da nossa exposição sobre os adjuntos, vou falar um pouco sobre as principais circunstâncias expressas por eles, ok? Temos aí, ontem jantamos juntos. Quando que nós jantamos? Ontem. Adjunto adverbial de tempo, é um dos mais cobrados, tá bom? Tem muitos exercícios sobre esse tipo de adjunto adverbial. Ficamos em casa. Ficamos onde? Em casa. Adjunto adverbial de lugar. Segunda circunstância mais cobrada. 3. Viajamos de carro. Viajamos por meio de quê? Do carro, né? Então, é um adjunto adverbial de meio. Um outro exemplo é subir de escada, né? Subir de elevador, por exemplo, quando a gente vai ao prédio, né, ao apartamento de alguém. Então, esse de escada, de elevador, é o adjunto adverbial de meio, é o meio pelo qual eu me transportei, ok? O pássaro morreu de fome. Ele morreu por quê? Por causa da fome, adjunto adverbial de causa, também muito cobrado. Eles falavam sobre você. Então, aqui a gente tem o adjunto adverbial de assunto. Veja, né? As perguntinhas que você faz ao verbo já mostram as circunstâncias. Então, pergunta quando, né? Mostra adjunto adverbial de tempo. Pergunta onde, adjunto adverbial de lugar. Pergunta por quê, adjunto adverbial de causa. Pergunta sobre o que, adjunto adverbial de assunto, tá?
Ela se feriu com o garfo. Se feriu com o quê, né? Com o garfo. Então, é adjunto adverbial de instrumento. Ela escreveu à mão, a caneta, né? A mão não, mas a caneta seria também adjunto adverbial de instrumento. Marina se casou com João. Se casou com quem? Olha a pergunta. Com quem? Né? Então, adjunto adverbial de companhia. Vejam, há inúmeras circunstâncias. A maioria das gramáticas traz algumas, né? Realmente as que mais são cobradas. Provavelmente não chegarei a tempo, né? Então aqui a gente tem um adjunto adverbial de dúvida, ok? Provavelmente. Não sei se é algo certo. Compramos a boneca por R$50. Por quanto? Essa pergunta por quanto? Adjunto adverbial de preço, tá? Começou a ser mais cobrado aí de uns tempos para cá também. Gostamos muito da apresentação. Adjunto adverbial de intensidade, muito, pouco, bastante, tá? Bem cobrado. Eu me esforcei para a prova. Me esforcei para quê? Para a prova. Eu, então, fiz um esforço para atingir uma finalidade, um objetivo. Adjunto adverbial de finalidade. Pergunta aí para quê? Certo? Eu trouxe aí 11 circunstâncias, mas ainda tem mais algumas. Mas essas são as que mais caem, tá, pessoal? Tudo bem? Atenção! Aqui a gente tem um exemplo. Entreguei-me calorosamente àquela causa. Que tipo de circunstância esse adjunto adverbial está me mostrando? Calorosamente seria o modo que eu me entreguei? A intensidade? Nossa, eu fiz muito pelaquela causa. Ou foi o modo, de modo caloroso? E aí? Parece ser as duas circunstâncias. E é aí que eu trago essa questão para mostrar a vocês que, tá? Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um advérbio. Então, a gente vai ter que considerar o contexto no qual surgem. Então, para eu saber se o calorosamente está mais para intensidade ou mais para modo, eu tenho que olhar onde esse período se encontra, qual o contexto? Me parece ali que eu estou falando que eu fiz muito pela causa, por aquela causa, eu ajudei vários anos, então calorosamente ali ficaria de intensidade. Eu disse ali que me entreguei calorosamente, mas é o modo, né? Não é a intensidade, eu não fiquei vários anos me entregando àquela causa, mas eu me dediquei algum tempo ali, então o modo como eu fiz ali, né, com afinco, né, com responsabilidade, então aí já penderia mais para o lado do adjunto adverbial de modo. Então, é o contexto, tá? Tem advérbios que a gente tem que olhar no todo, não só frases isoladas, tem que ver no texto, certo, pessoal? Bom, então vamos praticar um pouco, né? Porque só a teoria, né, não dá tanto certo. A gente precisa ir para os exercícios para ver um pouco aí como é que funciona. O primeiro exercício que eu trouxe a vocês é da Prefeitura de Senador Canedo, em Goiás, no cargo de Procurador Municipal de 2016. Trouxe um texto, veja a importância do texto então, tá? Leia o texto para responder a questão 1. E a questão 1 diz o seguinte: no texto, o adjunto adverbial marcado pela palavra brutalmente expressa uma circunstância de. Então, vamos lá para o texto. Ó. Jerônimo perdeu a paciência
e ia protestar brutalmente contra semelhante invasão, quando pelo cheiro sentiu que a Rita se aproximava também. É um trecho de um clássico da literatura, né? Aloysio Azevedo aí, se eu não me engano, então é O Cortiço, tá? Brutalmente aí, gente, ele ia protestar brutalmente, tá? Contra a invasão que ocorreu. Será que a circunstância é modo? Será que é tempo? Será que é afirmação? Ou será que é intensidade? Bom, a gente pode fazer a eliminação, tempo não é, porque quando ele protestou, né? Seria, se você conseguisse fazer a pergunta quando ao verbo e obtivesse uma resposta, seria de tempo. De afirmação é quando você tem certamente, sim, tá? E não é o caso. Ficaríamos, então, entre modo e intensidade. Só que aqui a gente vê que é o protesta de forma brutal, violentamente, né? Ou seja, com violência. Então, é o modo, né, que ele está protestando aí. Né? Não a intensidade, mas sim o modo. Ele foi violento, né? Ele foi brutal, reagindo contra a invasão, certo? Então, nós temos aí a alternativa A nessa primeira questão, certo, pessoal? Segunda questão. Ministério da Defesa Aeronáutica 2017. Leia, na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. As expressões destacadas aí, e agora que eu vi que a resposta já apareceu, não é? Seria, então, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Olha lá. Vamos começar pelo adjunto adverbial, né? Existem meninos onde? Veja, eu fiz a perguntinha onde, né? Na rua. Opa, então esse na rua é o meu adjunto adverbial de lugar. E aqui, o meninos de rua, eu venho ao verbo, não existem o quê? Meninos de rua. Esse aqui é o complemento do meu verbo existir, tá? Nesse caso aqui, o verbo existir, ele pede o complemento, obrigatoriamente. Porque se eu paro, né, no ponto da oração, na verdade não existem, mas não existem o quê? Então, nessa parte do período, existem, ele é verbo transitivo e de forma direta, ok? Então, meninos de rua é o objeto direto, meninos é o meu núcleo do objeto, e nós já vimos numa videoaula anterior que o termo que completa, né, que vem junto do núcleo de um sujeito ou núcleo do objeto, são os meus adjuntos adnominais. Vem junto do nome aí menino, né, do substantivo meninos, ok? Para quem não viu essa videoaula, vou deixar aqui nos cards também sobre adjunto adnominal, que é o termo que vem junto de um núcleo de um sujeito ou de um núcleo de um objeto. E esse núcleo, né, geralmente é um substantivo, por isso adnominal, junto deste nome, ok? Então, é por isso que a alternativa é a alternativa A, né? No primeiro caso, a gente tem adjunto adnominal, tá vindo junto do núcleo do objeto, e no segundo caso, o verbo existir, ele é complementado por meninos, né? E a gente poderia parar aqui, existem meninos, mas eu quis atribuir uma circunstância a mais. E essa circunstância a mais que eu atribuí na rua é o adjunto adverbial de lugar, certo? Terceiro exercício é do Instituto Excelência 2017.
O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Lembrando que é aquele adjunto adverbial que eu faço a perguntinha por quê, ou devido a, né, ou por causa de, ao verbo. Então, vamos lá. Jamais duvide de Deus. Duvide, né? Então, aqui o jamais... Veja, eu não consigo fazer uma perguntinha por quê, né? Nada semelhante. O jamais é meu adjunto adverbial aqui, mas ele é de negação, tá? Mande a carta pelo correio. Pelo correio é o modo, não, é o meio, não é? Assim como é subir de escada ou de elevador. Então, aqui é adjunto adverbial de meio, não é essa. Devido ao mau tempo, não saiu de casa. Não saiu por quê? Devido ao mau tempo. Então, é essa a minha alternativa, tá? Devido ao mau tempo é o meu adjunto adverbial de causa. Na D, nenhuma das alternativas. Não é essa, tá? Então, nós temos aqui a alternativa C, certo? 4, é da FAO 2016. Na frase, para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7. A expressão destacada refere-se a adjunto adverbial de meio, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de modo ou adjunto adverbial de meio e de tempo. Vamos lá, ó. Chegamos quando, né? Às 7 horas. Então, a gente já sabe que tem alguma coisa de tempo. De lugar, chegamos onde? Não temos nada de lugar. Então, não pode ser de lugar. Chegamos como? Rapidamente, tranquilamente, também não pode ser adjunto adverbial de modo, ok? Chegamos no ônibus das 7, então chegamos por meio do ônibus, nós utilizamos o ônibus, então chegamos por meio de quê? Por meio do ônibus, então aqui a gente tem adjunto adverbial de meio e de tempo, duas circunstâncias aí na expressão destacada, ok? Por isso, a alternativa E, certo? E para finalizar, Prefeitura de Tanguá, no Rio de Janeiro, 2017. Adjunto adverbial é o termo que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Os adjuntos adverbiais expressam diferentes valores semânticos, como nós vimos. Veja alguns deles, né? Causa, companhia, dúvida, fim, instrumento, tempo, intensidade, lugar, modo, afirmação, negação. Assinale a alternativa onde temos um adjunto adverbial indicando o fim, finalidade, o objetivo, ou seja, é aquele adjunto adverbial no qual nós fazemos a pergunta para que ao verbo. Então, vamos lá. Preparou-se para a apresentação teatral. A moça chorava de alegria. Há nesta noite a estreia de um filme. Nas reuniões fala pouco. Vamos lá. Preparou-se para quê? Para a apresentação teatral. Já achamos aí. Então, o objetivo da preparação era o quê? A apresentação teatral, a finalidade era essa apresentação. Então, aqui em para apresentação teatral, nós temos o complemento do verbo preparar. Veja, se eu falar só preparou-se, ok, tem sentido, a gente sabe que alguém se preparou para alguma coisa, mas eu quis acrescentar e dizer a finalidade pela qual alguém se preparou, que foi para apresentação teatral, ok? Então, é essa a alternativa. A moça chorava de alegria, aqui ela chorava, a causa do choro era alegria. Chorava por quê? De alegria, é causal. Nesta noite aqui é de tempo, quando? Nesta noite.
E nas reuniões fala pouco. Onde que fala pouco? Nas reuniões. Então, aqui a gente teria adjunto adverbial de lugar. Portanto, a alternativa adequada a esta questão, alternativa A, pessoal. Certo? Bom, eu vou ficando mais uma vez por aqui, encerrando muito satisfeita essa série de videoaulas sobre os termos da oração, certo? Para você que ainda não acompanhou, vai lá para o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa receber sempre as nossas dicas, as nossas videoaulas. Eu também tenho a minha página no Instagram, @profathaisabreuzorzi, e lá eu deixo dicas diárias sobre língua portuguesa, que eu tenho certeza que vão te auxiliar muito nos seus estudos. Certo, pessoal? É isso, então. Vejo-os num próximo vídeo, num próximo encontro. Até!